Olá pessoal, vamos para a nossa oitava aula de desenvolvimento web. Hoje a gente vai ver um pouquinho CSS. Bom, o que é CSS, né, gente? É folha de estilo em cascata. Peguei até essa frase, né, direto do W3C, que cuida, né, do HTML, do CSS. Folha de estilo em cascata é um mecanismo simples para adicionar estilos. Por exemplo, fontes, cores, espaçamento aos documentos web. Então, pessoal, até o momento, a gente utilizou o HTML, a gente vai usar, né? Porque aí a gente usa sempre o HTML e o CSS. O HTML é para a estrutura da página e o CSS para a estilização, quando eu quero mudar de cor, mudar a cor de fundo, cor da letra, da fonte, né? Então, vamos lá. A principal finalidade do CSS é devolver o propósito inicial do HTML, de ser apenas uma linguagem de marcação e estruturação de conteúdo. Quem deve fornecer informações sobre a apresentação dos elementos é o CSS, tá? Como as cores da fonte, os tamanhos de texto, posicionamento, todo o aspecto visual de um documento. Então, fixem bem isso. HTML para fazer toda a estrutura. CSS para cuidar da estilização, da apresentação daquele conteúdo. Então, por exemplo, assim, eu criei lá os parágrafos. Então, a estrutura é feita no HTML. Agora, a estilização, mudar a cor, fonte, isso tem que ser feito no CSS. Nós estamos agora, eu coloquei a logo aqui do HTML e do CSS, nós estamos na versão 3 do CSS, a gente está utilizando HTML5, tá? A gente ainda vai continuar trabalhando HTML, a gente vai ver muita coisa ainda da HTML, mas em conjunto com o CSS, tudo bem? Pessoal, aqui é a estrutura, tá? Aqui é o conjunto de regras, na realidade, do CSS. Como que é a estrutura do código? O código, ele é composto de várias regras, né? Então, essas regras, elas possuem o seletor, e dentro de chaves fica sempre a propriedade e o valor, tá? Só que dentro dessas chaves pode ter várias propriedades e valores. O que é o seletor? O seletor que vai aqui, ele é um alvo na regra do CSS. É esse seletor aqui que eu quero formatar ele, e ele tá lá no HTML, tá? A declaração, que é essa parte aqui, ó, que tudo que fica entre as chaves, né, determina os parâmetros da estilização. O que eu quero estilizar? Por exemplo, eu quero o background, né, o plano de fundo. Então, a propriedade, né, aqui de estilização vai ser o background e o valor que eu quero, que pode ser um valor ou pode ser um texto, né? Então, assim, ó, a propriedade, ela define as características do seletor. E o valor é a quantificação ou a qualificação da propriedade. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu coloquei um exemplo aqui. Então, imagina que lá no meu código HTML, eu tenho a tag P, de parágrafo. E eu vou no CSS para estilizar ela, tá? Modificar ela, a parte visual dela. Então, eu vou declarar ela assim, ó. P, abre chaves. Color, que é a propriedade, e o valor head, que é vermelho, né? A parte de alinhamento do texto, eu coloco aqui a propriedade de alinhamento e aqui o valor, que é centralizado, né? Então, aqui eu especifiquei isso, tá? Vou deixar aqui para vocês. Só que tem um pequeno detalhe, pessoal. Existem 3 formas de inserir o CSS, tá? Então, eu tenho o CSS externo, que é o que a gente usa, tá? Que é o mais utilizado quando a gente cria uma folha de estilo, um arquivo tipo estilo.css, e é ali que eu vou colocar todo o código CSS, né? Eu posso também ter um CSS interno, que é quando eu coloco o código CSS direto na página HTML, e eu posso ter um CSS embutido, que é quando, por exemplo, eu tenho uma tag, um elemento do HTML, e eu coloco o CSS dentro desse elemento do HTML. A gente vai ver as diferenças agora, tá? Então, o CSS externo, ó. Cada página HTML, ela deve incluir uma referência ao arquivo de folha de estilo. Por exemplo, eu tô lá com a minha página produtos.html e eu vou usar o CSS para estilizar essa página. Então, eu já tenho a página estilo.css, eu só tenho que chamar ela dentro do código HTML da minha página produtos.html, tá? E como que eu faço isso? Então, imagina que essa aqui é a nossa página produtos, né, .html.
eu vou colocar essa linha aqui de código para poder chamar a folha de estilo do CSS. Eu uso uma tag de link, né? Hell, style sheet, né? Que é do estilo CSS. O tipo, né? Eu defino aqui, e o href, que daí é a minha referência, né? De onde eu estou buscando esse arquivo, do estilo.css. Tudo bem? E isso é o mais utilizado, é isso que a gente vai fazer nas nossas aulas. Mas eu vou mostrar um exemplo dos outros também. Nós temos também o CSS interno. Olha que interessante, o head da página começa aqui e termina aqui, tá vendo? Eu criei uma tag style e aqui dentro dela eu coloquei o código CSS. Aqui, ó, é para eu formatar o corpo, colocando o background nele, e aqui para eu formatar o título H1, tá? Através do CSS. Pode ser feito isso também. Só que aí fica muito confuso, muito código, então a gente busca separar, tudo bem? E aqui é quando é embutido. Isso a gente já fez nas aulas, a gente usou, né, os atributos do style ali, né? A gente formatou os textos já através disso. Então, isso aqui a gente já utilizou. Agora a gente não vai usar mais, tá? A gente vai criar a nossa folha de estilo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver isso funcionando, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, a gente vai ver o CSS externo. A gente vai criar uma folha de estilo, tá bom? Primeira coisa, vá no local onde você está criando as suas pastas dos sites. A gente vai criar um diretório aqui, uma pasta, chamado site tecnologia, certo? E dentro a gente vai criar uma pasta imagens, né? Como vocês já sabem criar essa estrutura bonitinha. Agora a gente vai criar um site diferente, tá? A gente vai criar um novo site. Então, deixa eu ir lá para o Sublime. Gente, estou aqui no Sublime, então vou New, Open Arquivo, né? Open Folder, né? Pasta. Aí eu vou achar aqui, site tecnologia, perfeito, ó, carregou, veio para cá, ótimo. Eu vou criar uma home, tá? Então, vamos vir aqui, ó, botão direito, New File, criei, vou salvar, né? Vou salvar como home.html, certo? Agora eu vou criar o código aqui, então HTML tab, ele cria automaticamente, certo? Aí aqui no título da página eu vou colocar tudo sobre tecnologia. A gente não pode esquecer aqui, depois do head, colocar a tag meta, né? char7, lembra, gente? Ótimo. UTF-8. Perfeito. Ótimo, criei aqui a página HTML, tudo bem? Aí, pessoal, aqui, vou colocar um H1. Vou colocar um título aqui, ó. Tecnologia e inovação. Vou ensinar um negócio legal para vocês. Quando você estiver colocando a tag H1, se você colocar H1 tab, ele já fecha a tag. Bacana isso, né? Tecnologia e inovação. Perfeito. Agora, a gente vai criar a folha de estilo de CSS. Então, a gente vai vir aqui, New File, mesma coisa. A gente vai salvar, Ctrl S, né? Quem quiser fazer isso. A gente vai colocar, pode ser style, estilo, a gente usa esse nome por padrão. .css. Salvar. Perfeito. Aqui, ó, a nossa página CSS. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Observem que aqui a gente criou um H1, certo? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai formatar esse H1 aqui. Mas a gente vai fazer isso aqui pela nossa folha de estilo, tudo bem? Então, pessoal, vai ficar assim, ó. A gente vai colocar aqui H1, vai abrir chaves, tá? O que eu vou fazer? Aí, pessoal, a gente vai mudar a cor aqui para vermelho. Então, eu vou colocar aqui color, propriedade, agora o valor. Eu posso escrever red
Ou colocar em hexadecimal, que daí começa aqui com cerquilha. O vermelho em hexadecimal é FF0000, tá? Feito isso, perfeito, eu vou salvar, Ctrl S salva também. Só que, se a gente for lá, ó, que interessante, eu vou abrir aqui site, vou abrir a home. Vamos ver se a home tá salva. Ó, tecnologia e inovação, não tá vermelho. Por que não tá vermelho, gente? Porque eu preciso chamar essa folha de estilo aqui no HTML. Eu preciso vincular ela a essa página HTML. E como que a gente vai fazer isso? Vamos ver. Então, a gente vai fazer assim, ó, usando a tag link. Então, link aqui no head, tá? No head, a gente tem a tag meta, a tag title e a tag link agora. Link, vamos linkar aí a estilo CSS, tudo bem? Aí eu vou colocar o que é, o estilo de link que eu vou fazer. Aqui, 2 vezes. Tipo, type. Bom. Isto. Barra CSS. E o href, que é o arquivo, certo? href. E a gente pode colocar direto estilo ponto CSS. Vamos salvar. Salvei. Agora vamos atualizar essa página. Olha que legal. Tá vendo? É isso por hoje. Na próxima aula a gente vai continuar, hein? Bons estudos aí. Até a próxima aula.